O que me preocupa relativamente às juntas de freguesia é que hoje as juntas de freguesia têm muito mais competências do que tinham no passado. A nova lei atribui muitas competências e precisam também de recursos. Recursos que o Estado não dá, que é a Câmara que tem que dar. O que eu tenho mantido com os seus presidentes de junta é, desde logo, uma relação, que eu julgo que eles poderão confirmar, de absoluta lealdade, que eu também devo atestar como mútua, quer sejam do meu partido, quer sejam de outros partidos. Temos procurado soluções, temos procurado resolver os problemas mais imediatos e temos procurado criar condições para sustentabilizar cada um do trabalho das juntas de freguesia. Ainda ontem tive a oportunidade de estar com um conjunto do executivo da junta de freguesia de Âncora, que me testemunhou, por exemplo, que a primeira tranche que recebeu das transferências que teria que receber em 2013 foi em novembro. Aquilo que eu quero fazer com as juntas de freguesia é, até ao final de maio, podermos ter os contratos de execução que a lei prevê e as delegações de competências absolutamente fechadas para começarem a receber imediatamente. E quero nos próximos anos melhorar isto. Está aquele problema daquela fabriqueta de textos de Vila Praia de Âncora, que caiu no espaço. Não consegui e olha que tenho lutado para dar essa resposta. Este caso de Vila Praia de Âncora é paradigmático sobre os erros que se constituíram, que foram cometidos aqui ao longo de muitos tempos, em termos de estratégia. Não vale a pena queremos atrair empresas para o concelho, quando depois de as atrairmos não temos como colocar. É o mesmo convidarmos alguém para jantar em nossa casa, mas dizer que não temos nada no frigorífico. Não faz sentido nenhum. E o que se passa com essa empresa é um bom exemplo daquilo que nós temos. É uma empresa de gente da terra, que tem neste momento cerca de uma dezena de funcionários a trabalhar, que está preparada porque tem know-how e tem encomendas para isso, para aumentar e incrementar a sua forma de trabalhar, e estamos à procura de um espaço. Infelizmente, as pessoas que eu tenho colocado, eu tenho servido de intermediário entre esta empresa e uma série de pessoas, porque nós não temos nenhuma zona industrial que possamos nós gerir, não temos a zona industrial... Gostava de criar alguns locais que pudessem receber estas empresas, mas estamos a falar de investimentos grandes porque ainda se tem que comprar terrenos e fazer as infraestruturas. Infelizmente, quem tem arranjado condições para essa fábrica em questão são mais pessoas fora do concelho do que as pessoas no concelho, que não percebem que têm que ter um metro quadrado muito mais barato para poderem ser competitivos. Cai, é muito caro. E a Câmara não tem instrumentos para poder atuar nessa matéria, nem temos espaço para podermos arrendar de modo a incentivar a produção industrial aqui na terra. É um trabalho que temos que fazer, mas enquanto estamos a fazer este trabalho relativamente a esta e a outras empresas, e há outros investimentos aí na calha também, nós temos que preparar o trabalho estrutural para nos próximos 4, 8 anos termos de facto um conceito completamente diferente, muito mais amigo do empresário do que é hoje. E cinzento. E apontada, portanto, para o futuro, maiores desafios, desenvolvimento económico e social, criação de emprego e combate à imigração. O seu currículo constava que foi um ex-diretor jurídico de uma empresa multinacional de captação de investimentos estratégicos. Portanto, isto pensava-se que precisa uma mais-valia para o Concelho de Caminha, tendo esta posição privilegiada em termos de captação de investimentos. Acha que isso vai acontecer ou já está a acontecer? Olha, eu posso lhe dizer que mudou radicalmente o tom do discurso no Concelho de Caminha nos últimos meses. Mudou radicalmente. Desculpe, por parte de quem? O discurso de todos os agentes, nomeadamente dos agentes económicos. Porque nós trouxemos já uma nova estratégia que tem vindo a ser compreendida pelos agentes económicos, que são aqueles que podem investir no nosso concelho. Como sabe, não existe nenhuma loja de fábricas. Onde vamos, compramos uma fábrica e instalamos aqui no terreno. Isso não existe. Nem existe uma loja de expectativas, onde criamos uma expectativa, compramos 10 páginas de jornal que saem todas as semanas e dizemos que a minha é maravilhosa, venha para aqui e invista. Isso não existe. O que existe é trabalho e existe estratégia. E a estratégia é apelar a uma dinâmica completamente diferente, que saiba, que assegura que Caminha tenha mais gente na rua, tenha mais consumidores, consiga abrir-se a novos mercados aqui e fora do nosso país, consiga buscar outras pessoas, de modo a dinamizar um tecido que pode ser depois alimentado pelo emprego que pode ser criado aqui à volta. Até há 10 anos, nos últimos 6 anos, vamos por assim, nos últimos 6 anos, relativamente a emprego, aquilo que se discutiu no nosso concelho foi o encerramento de fábricas. Era a discussão, saber que uma tinha encerrado, que a Reja tinha encerrado, que a Laticínios Âncora tinha encerrado, que a Aurélia Sobreiro tinha encerrado, que a Morados tinha encerrado. Esta era a discussão e discutíamos a vida daquelas pessoas. Hoje, aquilo que se discute é a abertura de novas empresas. A mudança é estrutural.
E há um novo ar por todo o lado. Eu vou-lhe dizer, só aqui em Caminha, nos próximos dias, vão abrir, já abriu até, dois restaurantes, duas empresas ligadas à restauração. Vai haver mais investimento, há gente a comprar prédios em Caminha para poder investir. Há gente a querer investir em Ribadâncora e em Orbacém, ao nível do turismo de habitação e também em Âncora. Em Âncora, há gente que quer investir a sério naquela freguesia, criando equipamentos que podem potenciar e muito o turismo no nosso concelho. Há investimentos conhecidos para Vila Praia de Âncora. Há um investimento muito querido para a Argela. Há muita possibilidade que há aqui no ar. Qual é esse investimento para a Eu não Argela? posso estar a falar de situações que naturalmente obrigam a algum recato e a alguma negociação, porque os dias de hoje, Vão acusá-lo de secretismo. pois façam como entenderem, a minha obrigação é de facto criar condições para poder montar os negócios aqui no concelho e criar potencialidades que possam criar emprego. Como sabe, o segredo é a alma do negócio. Nestes 6 meses, eu creio que foi dado um grande salto, e toda a gente reconhece isso, foi o relacionamento com a Galiza. A vários níveis. A semana passada tivemos mais um exemplo. Esta é uma aposta que terá certamente dividendos aos dois conselhos. Naturalmente. Isto é uma mudança também radical no paradigma. É que nós temos que perceber que há de facto mudanças substanciais no modo de atuarmos que nós temos que saber aproveitar e agarrar. Vamos lá ver uma coisa. Nós, quando olhamos para o Rio Minho, temos duas maneiras de olhar o rio. Ou como um local de passagem que nos valoriza, ou como um local que nos separa. Se é um local que nos separa, em termos económicos, coloca-nos logo a falarmos de um mercado em meio círculo. Digamos que é um mercado que parte do rio para trás. Ficamos com um mercado que é Viana, Caminha, Cerveira, Ponte Lima, enfim, o nosso mercado. Se nós olharmos para a Galiza como parte deste território, ficamos com um perímetro de atuação completamente diferente. E trabalhar com a Galiza obriga-nos a muito mais do que uma visão económica, uma visão cultural e uma visão de legado. Nós sempre tivemos esta ligação com a Galiza. A Guarda, aqui ao lado, sempre teve uma ligação forte com este lado do rio, com Caminho, e uma relação muito forte com Vila Praia de Âncora. Os pescadores de Vila Praia de Âncora são praticamente todos descendentes de pescadores que vieram da Guarda. Isto é uma relação que vem de trás. E agora, por causa de umas questínculas que nos separaram, por causa de duas formas diferentes de olhar para a lei, estávamos zangados como estávamos. De relações praticamente cortadas, em que não recebíamos as pessoas, em que não estávamos, não dialogávamos, não encontrávamos posições comuns. Hoje isso acabou. Porque hoje temos uma coisa que é muito simples. Pode ser uma mudança de atitude. Sentamos à mesa e conversamos. E resolvemos os nossos problemas. E temos atividades conjuntas. E isso é uma mudança de paradigma absoluta. A nossa ligação com a Guarda, principalmente porque não temos uma ponte física, é absolutamente fundamental. E é fundamental irmos mais para dentro, mais para a Galiza. É bom estarmos com outras personagens galegas. E isso vai acontecer nos próximos tempos. Nós vamos reforçar cada vez mais, de modo a nossa relação com a Galiza, de modo a que nós possamos ser a primeira terra galega e que a Guarda possa ser a primeira das terras portuguesas. A Biblioteca de Caminha tem financiamento aprovado neste momento. Quanto ao Cineteatro de Vila Praia de Âncora, como sabe, o Cineteatro pertence aos bombeiros. Aquilo que é o nosso compromisso, eu mantenho aqui. Nós queremos que o centenário dos bombeiros de Vila Praia de Âncora sejam festejados no seu Cineteatro. Mas sabe qual é o problema? É que eu ainda vou ter que pagar, esta semana aqui, estive a negociar com o arquiteto que fez o projeto para o Cineteatro, que a Câmara assumiu pagar, mas que nunca pagou em tempos. 30 mil euros, que esta Câmara vai ter que encontrar para pagar. Eu não vou ter que encontrar 30 mil euros para ajudar os bombeiros de Vila Praia de Âncora que bem precisam. Eu vou ter que pegar em 30 mil euros, vou ter que os encontrar em algum lado e, não direi de deitar fora, mas atirá-los ao mar. E era 50 mil que estava previsto? Porque ainda há outro processo. É que há dois processos que nós temos que pagar, de dois projetos, de dois ateliês de advogados diferentes. E nós primeiro temos que pagar isso. De advogados, de arquitetos. De arquitetos. É que os advogados estão metidos ao barulho. Já não vamos. É que há esses dois processos que temos que pagar. Só depois de arrumarmos isto, que não nos resolve nenhum problema, nem nos coloca um prego sequer no Cineteatro, é que temos que começar a pensar no Cineteatro. Vamos, por isso, marcar aqui também no nosso concelho, dentro desta estratégia de valorização das nossas atividades, dos nossos eventos, uma nova forma de estar,
através do conteúdo científico levado a cabo pelo nosso próprio Conselho. Nós temos que marcar o nosso Conselho, para além da praia e da capacidade de elevarmos culturalmente as nossas atividades, também marcar com alguns sinais de grande qualidade. E temos duas iniciativas que vão decorrer este ano. Uma, a partir de uma organização aqui da Escola de Caminha, da Escola Secundária de Caminha, que tem a ver com o assinalar do nascimento de Luciano Pereira da Silva, de 150 anos do nascimento de Luciano Pereira da Silva, e vamos criar aqui um fórum científico de grandíssima qualidade, e repito, organizado a partir da escola, dos responsáveis da Escola de Caminha, que vão de facto trazer aqui ao nosso Conselho e à Vila de Caminha o que de melhor temos no pensamento matemático, no pensamento destas questões ligadas àqueles que foram os estudos do Luciano Pereira da Silva, um grande nome do nosso Conselho e da Vila de Caminha. Mas também vamos organizar, está em construção, um grande momento de verão que servirá para trazermos aqui ao Conselho de Caminha estudiosos das universidades, do conjunto das universidades do norte de Portugal acima do Douro e de toda a Galiza, que vêm aqui a Caminha debater as questões do mar, nomeadamente a questão do avanço do mar sobre a costa, que tanto diz respeito à nossa terra e sobretudo a este inverno. Nestes 6 meses, a Câmara dimensionou o projeto da Marginal Caminha, um projeto que estava parado no anterior mandato, dividiu em 4 partes. A primeira fase está já no projeto, já uma candidatura já foi aprovada, mas está em investimento. A Câmara de Caminha, durante estes 6 meses, eu aproveito também para lhe dar conta disso, temos feito um grande esforço e grandes projetos estão já em andamento. Ao longo dos últimos 10 anos, nada foi feito para poder potenciar fundos comunitários a favor de uma nova marginal para Caminho. Fizeram-se desenhos, bonecos, muitas promessas, sobretudo promessas antes de eleições, mas nada foi feito. Lançou-se um concurso internacional para podermos encontrar o melhor projeto, um anteprojeto, e a partir daí nem uma palha mais se mexeu. Em 5 meses, em 6 meses agora, nós pegamos nesse projeto, agarramos o projeto, qualificamos o projeto, fatiamos o projeto em 4 e decidimos que tínhamos capacidade hoje para avançarmos para uma candidatura a fundos comunitários para esta primeira fase. O que é que acontece? Ao longo destes meses temos feito um trabalho intensíssimo com os nossos técnicos da Câmara para encontrarmos um bom projeto para a Marginal de Caminha. Um projeto que possa ser começado agora, a obra, e terminada a meio em julho de 2015. Um projeto que possa absorver cerca de 3 milhões, porque tivemos que o encurtar, de fundos comunitários. Esse projeto está a ser trabalhado. Inclui um grande calçadão ao longo do rio, que permite o usufruto das pessoas, a criação de uma estrada, da Estrada Nacional com um efeito boulevard, de avenida, de usufruto, com arvoredo também, uma zona de escadaria naquele paradão que existe frente ao rio para que as pessoas possam sentar-se e aproveitar, e também uma possibilidade de ampliação do cais da rua para poder dar mais condições aos pescadores. Temos feito este trabalho a discutir pavimentos, a discutir obras estruturantes. Aquilo que nós não temos é financiamento garantido. Aquilo que nunca teríamos era financiamento se não fizéssemos este trabalho. Em que ponto é que nós estamos de pedir, de exigir, de lutar todos os dias, junto à CCDR, da Polis Litoral Norte e do Governo, para termos no overbooking, ou seja, nos fundos que restarem deste quadro comunitário, nos últimos fundos, uma possibilidade de candidatarmos a esta obra. O que gostaria de abordar é o caso dos imensos processos judiciais que o anterior Executivo se envolveu e que isto vai acarretar sérios prejuízos para a atual Câmara. Refiro ao processo com o anterior vereador Bento Chão, pelo menos há 2 processos que eventualmente a Câmara terá que indemnizar. Refiro também a um funcionário da Câmara que esteve despedido. Refiro também ao caso de Dionísio Marques, que não é conhecido. Tenho uma ideia já de quanto é que a Câmara vai ter que pagar em termos de indemnizações, custas judiciais, juros aos tribunais e isto tudo. Tenho uma ideia já. Vamos ter todos que pagar isto. Sim, vamos ter todos que pagar milhares de euros de ações e processos partidos. É verdade, relativamente aos temas que aqui mencionou, é verdade que relativamente ao vereador Bento Chão havia um processo judicial que a Câmara perdeu. A Câmara vai ter que pagar na ordem dos 70 mil euros e já pagou uma parte
porque eu fui naturalmente abordado formalmente pelo advogado do Sr. Engenheiro Bento Chão para o pagamento imediato daquela quantia e tive que negociar o pagamento desta quantia em diversas fases. Já fizemos o pagamento de uma primeira tranche. No caso de... Eventualmente ainda haverá um segundo processo. Eventualmente ainda haverá um segundo processo. No caso da funcionária que falou, a Câmara também perdeu esse processo judicial. Houve uma tentativa ainda no executivo anterior de pedir uma revista àquela decisão judicial. Recebi a notificação há poucos dias de que essa revista foi também caiu por terra. Relativamente ao Dr. Dionísio Marques, que tem de facto tinha um processo judicial aqui com a Câmara Municipal, perdemos também esse processo judicial, o município perdeu esse processo judicial e o município vai ter que pagar na ordem dos 400.000 euros ao Dr. Dionísio Marques, mais vai ter que restituir o locado, aquele edifício tal como ele estava inicialmente. Eu posso dizer que estou, felizmente, em que tenho encontrado no Dr. Dionísio Marques alguém com quem se pode conversar e, portanto, estou a tentar negociar, explicando as dificuldades financeiras da Câmara e a impossibilidade que a Câmara tem de pagar de uma só vez ou até em 10 vezes aquela quantia, mas a Câmara tem que pagar os 400.000 euros. Nestes 6 meses, daqui à frente da Câmara de Caminha, se é que alterou a sua posição em relação à privatização que o Governo pretende efetuar do lixo e das águas, ou acha que será melhor para os municípios a privatização destes dois segmentos de atividade dos municípios? Olha, essa dá-me a oportunidade de falar sobre esse tema porque é um tema candente da água e, sobretudo, a privatização do lixo que agora está em cima da mesa é um tema que me preocupa muito. Como sabe, um dos meus compromissos eleitorais tem a ver com a diminuição dos custos da fatura da água. A fatura da água hoje é construída sobre 3 pilares. É o preço da água que bebemos e consumimos, o preço do saneamento, o facto de termos o saneamento ligado às nossas casas, e o preço da recolha e tratamento dos lixos. É destes 3 pilares que se faz o preço que nós pagamos da fatura da água. Como eu disse, em campanha eleitoral, era preciso atuar sobre alguns destes pontos, nomeadamente sobre as tarifas de alguns destes serviços e sobre a eficiência da rede. Temos feito, ao longo deste tempo todo, destes meses que aqui estamos, um trabalho de modo a dar mais eficiência, quer à gestão das redes de água, que tem perdas no nosso concelho de 40%. Isto é bom que as pessoas saibam. Neste momento, a rede de água do concelho faz com que o município, pague mais 40% da água que se consome. Porque o concelho, quando paga a água, às águas noroeste, paga a água que recebe à entrada da fronteira do concelho. E a soma das contas todas que as pessoas pagam só alcança 60% daquela água que nós temos que pagar à EGF. Há uma subsidiação, neste momento, por parte do concelho deste preço a pagar. Mas pior que isso, nós hoje temos o espectro da privatização sobre nós. Da água, apesar de tudo, estamos um pouco, digamos, atrasados nessa privatização. Mas eu quero dizer às pessoas o seguinte: enquanto que todos nós estamos a fazer um esforço para baixar a tarifa da água, através da planificação da eficiência das redes e do decréscimo das tarifas associada a alguns dos serviços da fatura da água, o Sr. Ministro do Ambiente e o Governo querem impor uma privatização da recolha, do tratamento de lixos, que vai penalizar a nossa terra e as nossas pessoas. Um esforço grande de valorização das nossas redes de água, de criar mais eficiência em cada um dos nossos sistemas, de baixar algumas das tarifas associadas, nomeadamente à água, através da calibragem de todo o sistema, ou da tarifa da recolha do lixo, para depois vir a privatização, criar um negócio à volta do lixo e subir, dobrar o preço que as pessoas da nossa terra pagam pelo lixo. Eu vou-me bater com os outros concelhos, tenho a certeza, contra esta privatização, e o Governo, se quiser fazer essa privatização, fará contra a vontade do município de Caminha. Estou a fazer aquilo que me comprometi a fazer, honrar o voto de confiança que as pessoas me deram para poder gerir os destinos deste concelho.